A odontometria representa o terceiro passo operatório do preparo do canal radicular. Estará responsável e é responsável pela determinação do limite longitudinal de preparo. Então é nesse momento em que nós vamos definir o nosso comprimento de trabalho definitivo, ajustando o instrumento, né, avançando ou recuando para se atingir aquele comprimento ideal de 1 milímetro aquém do ápice radiográfico. Então, ao determinar-se o comprimento de trabalho, o nosso objetivo principal é ficar próximo ao limite CDC, ou seja, aquela região em que o canal dentinário se encontra o canal sementário, que o professor Júlio discutiu na aula de anatomia. E normalmente, né, os estudos nos mostram que fica aproximadamente a 1 milímetro aquém do ápice radiográfico. E quando nós nos baseamos apenas na radiografia, esse é o nosso comprimento, né, de trabalho ideal. Vou falar para vocês rapidamente sobre alguns mecanismos que nós temos para auxiliar nessa determinação do comprimento de trabalho, como por exemplo o uso dos localizadores apicais. Mas não é uma realidade para o laboratório nosso e principalmente para a clínica de graduação. Teremos a oportunidade de discutir isso com vocês em um momento futuro e é interessante que vocês entendam, né, que existe esse mecanismo de determinação desse limite longitudinal, além da comprovação radiográfica apenas. Tá? Então, como nós dissemos, o comprimento de trabalho, né, ele é determinado, né, por meio de uma radiografia inicial e uma confirmação radiográfica no momento da odontometria. A extensão de preparo e de ampliação que nós teremos do canal radicular, e essa extensão, o nosso objetivo é sempre apoiarmos, né, o preparo em dentina o mais próximo possível ao limite CDC. Então essa distância está aproximadamente a 1 milímetro do ápice radiográfico, como já discutido com vocês anteriormente. Então, se nós pegarmos uma radiografia de diagnóstico inicial, né, na radiografia central a gente consegue visualizar o instrumento no zero apical radiográfico, ou seja, é um limite nosso de esvaziamento, como nós já conversamos na primeira aula com vocês, né, na primeira parte dessa aula com vocês, mas não necessariamente o limite de preparo, em que nós vamos determinar esse limite de ampliação, de estabelecimento do limite longitudinal do comprimento de trabalho, como na radiografia do lado direito, que fica a 1 milímetro aquém. Isso porque, se pegarmos essas imagens, né, de ápices dentários, e são todas imagens histológicas, vocês podem observar que o zero apical ele não coincide, né, com esse limite CDC. Então nós sempre temos essa saída lateral, ou sempre temos esse ponto, né, de apoio em dentina aquém daquele limite que nós enxergamos na radiografia. Então isso é muito claro nesses cortes histológicos, e o professor Júlio mostrou algumas dessas imagens também para vocês, que são ápices de dente, são fotografias tiradas no microscópio eletrônico de varredura do ápice do dente, em que mostra não só um forame, mas vários forames. Né? Então todos eles, vocês podem observar, tem uma lima dentro do canal principal, mas nós temos aí diversos forames laterais, né, secundários, e o instrumento, normalmente, ao atingir o zero apical, ele encontra-se lateralizado, e quando a gente tira uma radiografia, há uma sobreposição dessas estruturas e dificilmente você consegue visualizar, ou dificilmente há uma coincidência do limite apical com o zero radiográfico. Então, sempre que nós formos apoiar o nosso preparo e definir o comprimento de trabalho provisório ou o limite de trabalho definitivo no momento da odontometria, nós precisamos ter em mente essa anatomia dos ápices radiculares. É claro que o ideal é se nós tivéssemos, né, na ponta do instrumento uma câmera em que você conseguiria ir acompanhando, né, dentro do canal radicular aquela anatomia, enxergando de forma gradativa o avanço do instrumento, né? E a partir dali você teria, né, com certeza essa visualização não radiográfica, né, imaginando-se o limite apical, mas uma comprovação visual. Mas nós ainda não temos essa tecnologia, então realmente nós temos que nos basear, né, nas ferramentas
disponíveis, né? Então esse seria o ideal, nós irmos caminhando por dentro do dente e conseguir realmente determinar onde é aquele encontro do canal sementário com o canal dentinário, ok? Mas vamos lá, como é feita a determinação do comprimento de trabalho provisório, que nós vamos utilizar no momento do esvaziamento. Então nós já utilizamos essa medida desde o primeiro passo, né? Desde a primeira inserção do instrumento dentro do canal, mas aqui nesse momento nós vamos ter uma definição do comprimento de trabalho definitivo para realmente estabelecer o limite longitudinal. Nós temos só uma variável, né, nessa determinação, que é a radiografia inicial, que é aquela medida que eu vou fazer da minha radiografia inicial, em que nós podemos ter uma variação muito grande. E por que nós não nos baseamos apenas na radiografia inicial? Porque existe uma variação muito grande, né? A medida da radiografia, diferentemente da tomografia, que vocês vão ver, né, num futuro próximo, essa medida ela tem distorções, né? Vocês aprenderam isso na radiologia. Então, a partir do momento que eu tenho distorções daquela medida, eu preciso diminuir essas distorções. E por isso a gente faz essa conta rápida, né, para a determinação do comprimento de trabalho provisório. Então eu vou usar duas medidas. A medida do comprimento da radiografia inicial e uma média que vocês vão, né, anotar ou ter isso gravado, que é muito fácil a memorização dessas medidas. Vocês vão basear numa medida em que os estudos mostram uma média desses dentes. Então eu vou ter duas medidas básicas. A primeira, meço a minha radiografia, ela é individualizada para o meu dente, e eu vou ter uma segunda medida que é uma média, né, daqueles grupos dentários que eu vou mostrar para vocês. Então eu faço simplesmente a somatória dessas duas medidas e divido por 2. Eu vou ter uma média entre o comprimento do dente na radiografia e o comprimento médio do dente dividido por 2, porque é uma média. Essa seria uma medida padrão, só que é muito mais interessante estarmos aquém e necessitarmos de um avanço, né, do instrumento dentro do canal, do que termos, por exemplo, um instrumento passando da região apical. Então sempre nós vamos tirar ou subtrair 2 milímetros dessa medida. É uma segurança nossa em relação a essas distorções que a radiografia inicial pode ter. Então pode parecer um pouco complexo inicialmente, mas vocês vão observar que essa é uma medida muito fácil de se determinar, né? Eu vou fazer uma medida inicial da radiografia inicial que eu tenho. Então é uma individualização daquele dente e vou somar com uma média que a literatura me traz dos grupos dentários. Fazendo uma média dessas duas medidas, eu subtraio 2 milímetros como uma segurança em que meu instrumento estará aquém e não além do forame apical. Ok? E qual seria essa média, essa tabela média dos dentes? O professor Estrela ele traz no livro dele um comprimento médio muito fácil de memorizar, mas que vocês podem ter também de fácil acesso em qualquer lugar. Nós vamos ter aí algumas medidas. A primeira, quais são os dentes mais longos que nós temos, né, de maior comprimento na boca? Os caninos, tanto superior quanto inferior. Então os caninos eles têm 25 milímetros. Então sempre que eu lembrar qual que é o comprimento, né, qual dente é o dente mais longo que eu tenho, né, dentro dessa tabela, são os caninos, 25 milímetros. Quais são os segundos dentes? Quais dentes estão em segundo lugar aí, né, nessa tabela de comprimento? Os incisivos superiores, tanto centrais quanto laterais. Então, se eu tenho 25 para os caninos, eu vou ter 23 aí para os incisivos centrais e laterais. Ok? E aí eu vou lembrar agora das raízes mais curtas que nós temos, que são as raízes vestibulares dos molares superiores. Então, apenas as raízes vestibulares dos molares superiores vão ter 19 milímetros. Com exceção desses 3 grupos dentários, todos os outros têm 21 milímetros. Então fica fácil a memorização dessa forma. Caninos, 25 milímetros, incisivos superiores, 23, raízes vestibulares dos molares superiores, 19. Todos os outros dentes, 21. Então se eu pensar nos dentes inferiores, os únicos dentes ou raízes que não têm 21 milímetros são os caninos. Todos os outros vão ter 21 milímetros. Então lembrem-se sempre das exceções, fica mais fácil. Caninos 25, incisivos superiores 23, raízes vestibulares dos molares 19. Todas as outras raízes e grupos dentários 21 milímetros. Ok? Então essa vai ser a média ou a tabela que nós vamos utilizar quando eu for trabalhar, né, nesse comprimento de trabalho provisório. Então é justamente essa média
somada ao comprimento do dente na radiografia, dividido por 2, subtraído 2 milímetros. Vamos fazer vários exercícios com vocês, né, e vai facilitar esse entendimento, tanto a memorização quanto a utilização dessa forma. Ok? Nós vamos mostrar também para vocês só o funcionamento dos localizadores, porque hoje eles são muito utilizados em endodontia, né? Então o endodontista, ou aquele que faz endodontia na clínica, ele usa os localizadores porque ajudam nessa determinação do comprimento de trabalho. Nós não vamos utilizar com vocês no laboratório, né? Vamos ter nas clínicas integradas, temos 2 localizadores aí para vocês conhecerem, trabalharem com eles. Mas é interessante, né, inclusive vocês entenderem o funcionamento, tá? O localizador apical é um aparelho que vai nos ajudar a determinar o comprimento de trabalho. Então, qual que é a grande vantagem dele? A gente diminui o número de radiografias e aumenta a acurácia da medida, porque são aparelhos que têm uma alta acurácia. A medida que eles nos fornecem, na grande maioria das vezes, são medidas muito fiéis, né? Então, é uma técnica muito simples, né? Um aparelho em que você tem 2 fios. Ele é um fio que vai ser colocado no lábio do paciente, né, com uma alça metálica, então é como se fosse um clipe labial que é colocado no lábio do paciente, e o outro a gente prende uma pinça na parte metálica do instrumento da lima, né? Então a gente prende a pinça na lima que eu vou explorar o canal, e nós vamos avançando com esse instrumento lentamente dentro do canal radicular, e quando chega no zero, quando há o contato da ponta do instrumento com o ligamento periodontal, ele nos avisa, e aí daquela medida, como nós queremos ficar de meio a 1 milímetro aquém, nós vamos recuar 1 milímetro para apoiar o nosso preparo, né? Então o zero apical é o limite de esvaziamento em casos de necrose e retratamento, como eu já falei com vocês, mas nós vamos recuar 1 milímetro para preparo do canal radicular. Tá? Então esse é um vídeo feito pelo Marco Zaiden, em que ele mostra de uma maneira bem simples o funcionamento desse aparelho. Nós temos ali o clipe labial, já está nesse modelo. Você tem uma pinça, você prende na parte metálica da pinça, né? Então o clipe labial na boca do paciente, a pinça metálica apoiada na parte metálica do instrumento. E à medida que você vai avançando, o localizador ele vai te avisando, ó, você está chegando próximo daquela região apical. Então a medida exata que nós temos é quando ele toca o ligamento periodontal, ele te fala que está no zero apical, que houve contato. A partir daquele momento você desliga o aparelho, tira, ajusta o stop, né? Então você ajusta ali o seu comprimento de trabalho, e aí você tem uma medida até o zero apical. Essa medida recua 1. Tá? Então é só a título de curiosidade para vocês já entenderem, porque vocês vão escutar muito falar desse aparelho que é utilizado na endodontia, que vocês terão contato com eles aí a partir da clínica integrada, né, do 4º e do 5º ano, ok? Mas o nosso objetivo principal é determinar esse comprimento de trabalho apoiando em dentina a 1 milímetro do vértice apical radiográfico, ok? Então, né, a literatura ela embasa muito bem o uso desses localizadores, e que nós temos que ter em mente é que, primeiro, eu preciso de uma comprovação radiográfica dessas medidas, e nós vamos radiografar quantas vezes forem necessárias, né, avançando ou recuando os instrumentos em cada um dos canais radiculares, até nós termos aquela medida, né, exata ali de 1 milímetro aquém em cada um dos canais radiculares. Então, se houver a necessidade de um recuo ou de um avanço, nós vamos realizando esses passos, radiografando quantas vezes forem necessárias, né, até a determinação exata daquele 1 milímetro aquém. Porque a partir do momento que eu determino esse comprimento de trabalho, é o comprimento em que nós vamos formar aquele batente, nós vamos preparar e modelar a região apical, e o nosso cone de gutta-percha, como na imagem radiográfica da direita, né, vai estar apoiado, vai ser o nosso comprimento final de obturação no momento após o preparo do canal radicular, ok? Então, recapitulando com vocês, caso a lima fique aquém daquela medida, né, desejada, nós vamos sempre avançar esse instrumento. Caso a lima fique além, nós vamos ter que recuar esse instrumento até a radiografia nos mostrar que nós estamos no comprimento de trabalho ideal, que seria a 1 milímetro aquém do ápice radiográfico. A partir do momento em que eu faço esses ajustes
radiografo e chega uma radiografia em que me mostra, né, essa medida exata, nós passamos para o passo seguinte. Né? Então eu já tenho o meu princípio de limite longitudinal de trabalho definido e nós vamos para o passo seguinte, que é o preparo do terço apical, que é o alargamento do terço apical, né, que vai nos determinar ali o último princípio de preparo, que é o limite transversal, né, de preparo de ampliação para limpeza de todo o sistema de canais radiculares, né, e uma melhor acomodação posterior do material obturador. Ok? Então aí nós entramos no último passo, que é o preparo do terço apical.